Olá! Hoje então vamos falar de um dos meus autores nacionais contemporâneos favoritos, Rafael Montes. Eu estou falando de Uma Mulher no Escuro, o último lançamento do autor, que eu comprei em 2019, assim que foi lançado, tá autografado inclusive, porém enrolei muito para ler e foi só esse ano que o Rafael Montes ganhou o prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. Por conta desse livro, falei, bem, acho que chegou a hora de ler, né? E eu li e eu adorei, então resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho sobre o que é esse livro e como foi a minha experiência de leitura e quem sabe talvez despertar a curiosidade de você ler também, de você se interessar também, porque é um livro que eu acho que as pessoas que gostam de thrillers, de suspense, vão curtir bastante. Eu gostei muito da evolução da escrita do Rafael Montes nesse livro aqui. Antes de começar a falar de Uma Mulher no Escuro, queria dar uns recadinhos muito rápidos. O primeiro é para você não se esquecer de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito, porque assim você consegue acompanhar o meu trabalho, ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. E segundo recado é que eu já fiz resenha para outros livros do Rafael Montes aqui no canal. Eu acho que, se não me engano, só me falta Jantar Secreto, que eu já li, mas nunca falei sobre. Mas todos os outros eu vou deixar nos cards para você conferir também a minha opinião sobre as outras obras do Rafael Montes, que é um autor que eu admiro tanto e que eu acompanho desde o início. Uma Mulher no Escuro vai contar a história da Vitória Bravo, que ela tem uma história muito trágica na sua vida, né? Quando ela tinha 4 anos, na madrugada do seu aniversário, ela acordou e se deparou com uma cena medonha acontecendo na sua casa. Seus pais tinham sido brutalmente assassinados e seus rostos foram pichados de preto. Os pais e o irmãozinho também, o irmãozinho mais velho dela, o assassino percebeu que ela estava acordada, foi para matar ela, mas na hora H ele desistiu e ninguém nunca entendeu muito bem por quê. E aí acabou que esse garoto foi preso. Ele era menor de idade, ele acabou sendo pego, ele nunca deu nenhuma justificativa para ter cometido aquele crime, ele apenas confessou e foi para esse reformatório, né? Porém, por ser menor de idade, ele foi liberado logo, mesmo tendo cometido o crime hediondo, então só ficou, tipo, sei lá, 1 ano na cadeia. Quando fez 18 já liberaram ele. Mas aparentemente tinha deixado a Vitória em paz e ela tentou meio que seguir com a vida depois desse grande trauma, né? E aí a história dá um salto depois desse prólogo e avança 20 anos e a gente já tem uma Vitória adulta com 24 anos. Ela tenta ali na corda bamba ser uma adulta funcional, ter lá o seu emprego, ter lá seu apartamento, pagar suas contas, mas ela ficou com muitas sequelas, né, desse episódio. Ela apresenta um comportamento meio infantil, ela tem medo de se aproximar, de entrar em contato com pessoas. Ela realmente é uma pessoa muito arredia, muito de não gostar de se enturmar. Ela teve problemas com alcoolismo no passado também, aí começou a fazer terapia com um profissional novo e aí acabou melhorando. E ela tá lá tentando seguir com a vida dela. Pouquíssimas pessoas são admitidas no seu círculo, é só a tia-avó que cuidou dela depois da tragédia, um amigo que ela conheceu pela internet e o psiquiatra dela, e depois, mais tarde, ela vai se envolver com uma outra pessoa, com um outro rapaz. Então assim, muito poucas pessoas se aproximam efetivamente dela, são permitidas ao seu círculo, né, de amigos, de pessoas próximas. Mas tudo ia relativamente bem ali na medida do possível, até que coisas esquisitíssimas começam a acontecer. Então tem um dia que ela chega em casa do trabalho e o ursinho de pelúcia que ela guardava desde a infância, que estava com ela no dia do assassinato dos pais,
Ele tá todo pichado de preto e ela tem certeza que nada aconteceu, que deixou ele, tipo, direitinho, perfeito estado quando saiu pra trabalhar. Ele tá todo pichado de preto e picharam na parede "Vamos brincar". Só isso. Então ela encontra lá a casa dela com sinais de arrombamento, porém nada foi levado do apartamento, só houve essas intervenções, vamos dizer assim, e ela começa a achar que isso é o assassino dos pais dela que tá querendo assustá-la e que voltou pra torturá-la, né? E ela fica desesperada, obviamente. Então ela começa a procurar ajuda com aquelas pessoas ali do círculo dela que ela ainda confia um pouco mais, ela procura a polícia, ela começa a mexer ali os pauzinhos, só que isso vai prejudicando muito ela começa a ficar muito paranoica, ela começa a negligenciar várias coisas, a não ir visitar a tia-avó, a faltar no emprego, enfim, ela começa a ter certas nervos, ela começa a querer ter recaídas, ter vontade de beber, coisa que ela não fazia já há muito tempo, então ela começa a ficar muito perturbada com aquilo, ela decide meio que investigar. E é muito interessante, porque conforme ela vai chegando mais perto, a gente vai vendo que o Rafael Montes é mestre em criar pistas falsas, em enganar o leitor direitinho, porque vários elementos no livro que você tem certeza, não, isso daqui é isso aqui, o assassino com certeza é fulano de tal, e aí daqui a pouco você vai ver que não era nada disso, que tinha uma hipótese muito plausível para explicar aquilo, que não necessariamente ligava aquela pessoa ao crime. Isso acontece várias vezes, eu me surpreendi até o final, como é muito comum de acontecer nos romances do Rafael. E o livro tem uma coisa muito interessante, que o ritmo ele vai aumentando, né, vai ficando mais frenético conforme as coisas vão acontecendo, e tem um senso de urgência também, de que precisa ser resolvido aquele mistério quanto antes, porque a Vitória está em perigo, porque ela pode ser a próxima vítima. Então a gente entra muito nessa narrativa, tanto que eu li, são 254 páginas, eu li isso em menos de 24 horas, eu sentei para ler um pouquinho e quando eu vi, eu já faltava tipo 60 páginas para eu terminar a leitura. Foi ridículo, eu li o livro inteiro de cabo a rabo em menos de 24 horas, isso é muito absurdo, porque, enfim, eu realmente precisava saber se as minhas suposições estavam corretas, o que ia acontecer, se a Vitória ia escapar, se não ia, por que esse crime foi cometido tantos anos atrás e por que ele deixou ela viver, mas agora estava atrás dela. Enfim, muitas perguntas pairavam sobre a minha cabeça que eu precisava saber a resposta, então eu devorei esse livro. Uma coisa que eu achei muito interessante são os focos narrativos que mudam. Na maior parte da narrativa, a gente tem uma narração em terceira pessoa, um narrador onisciente contando a história no presente, né? Contando sobre os episódios que tá acontecendo na vida da Vitória, o que tá acontecendo e tal. Mas a gente também, em certo momento, começa a ver que a narrativa ela intercala com outros pontos de vista. Então a gente vai ter páginas do diário de uma pessoa que eu não vou falar quem é para não estragar a experiência, mas em determinado momento essas páginas de diário escritas muitos e muitos anos antes aparecem ali para compor a narrativa e ajudar a montar esse quebra-cabeça. E a gente vai ter também relatos como se fossem entradas de diário também, então, enfim, anotações do próprio assassino, que a gente não sabe quem é, não está assinado nem nada. Não dá para perceber pela escrita, pelas coisas que ele fala, de quem exatamente a gente está falando, se já apareceu na história ou não, enfim. Mas a gente sabe pelas coisas que esses relatos contam que é o assassino que tá ali, que tá se fazendo essas perguntas, que tá colocando essas anotações, e isso fica muito... ajuda nessa coisa de suspense, porque você sente que o assassino tá muito perto, e
conforme a narrativa vai avançando, a gente vê que ele de fato tá cada vez mais perto e que ele tá muito no controle. Que é uma pessoa muito difícil de ser passada pra trás, que é uma pessoa muito difícil de ser enganada, e a gente começa a ficar muito tenso, porque afinal, como é que uma pessoa dessa vai ser combatida? Então eu gostei muito dessa fluidez, desse dinamismo que os diferentes focos narrativos trouxeram para essa história. Eu achei que muito interessante que o Rafael Montes foi zero maniqueísta nesse livro também. Então, todos os personagens eles têm falhas, então a gente vê pontos positivos, a gente vê qualidades em todos os personagens, até na Vitória, personagem principal, a gente vê pontos fortes, mas a gente também vê os defeitos, a gente vê as falhas de caráter em basicamente todos os personagens que nos são apresentados. E aí chega um momento que a gente conclui que basicamente qualquer pessoa daquela história poderia ter cometido o crime em questão. Porque todo mundo a gente sente que tem algum podre, que tá escondendo alguma coisa, que não tá 100% falando a verdade. E a gente começa a comparar coisas que acontecem com essas pessoas, com os relatos do assassino, para ver se bate, para ver quem tem mais chance de ser esse assassino disfarçado. Enfim, chegou um momento que eu já desconfiava de todo mundo, achava que qualquer pessoa, qualquer dessas pessoas mais próximas da Vitória poderia estar por trás desses crimes, porque pela maneira como o assassino agia, pelas coisas que ele tramava, ficava muito claro que ele conhecia ela muito bem, que ele sabia tudo sobre a vida dela, que ele já devia estar espionando havia algum tempo. Então você começa a entrar numa onda de desconfiar de todo mundo, de todas as personagens que eram apresentadas. Você começa a desconfiar e começa já a olhar com maus olhos, e isso, enfim, foi uma sensação incrível lendo um livro de suspense que desperta isso na gente, porque eu acho que tem uns livros que são tão mornos nesse sentido que não parece nem que você tá lendo um livro de suspense, né? Que você tá lendo, sei lá, um romance contemporâneo que não envolve crimes, que não envolve suspense, que não envolve thriller, enfim. Estou digressionando horrores, mas eu sei que eu gostei muito da construção dos personagens. Eu já vi pessoas criticando a personagem principal, a Vitória, mas eu particularmente adorei a Vitória. Eu achei que é uma personagem super crível, eu realmente conseguia comprar aquela história, eu conseguia entender o comportamento dela, por que ela agia da maneira como ela agia, eu conseguia entender os porquês do comportamento, das atitudes dela, mesmo quando não pareciam muito agradáveis, mas era tudo muito verossímil. Os outros personagens também achei bem construídos, com aquela coisa, né, tem nuances, tem falhas, mas também tem qualidades. Eu curti muito o desfecho. Eu preciso comentar que eu adivinhei parte do mistério, e eu adivinhei essa parte específica do mistério logo de cara, mas há outras coisas envolvidas, há muitas outras coisas envolvidas, e essas eu não fazia a menor ideia, e eu fiquei muito chocada conforme a verdade foi se revelando. Isso realmente só vai acontecer 100% no finalzinho do livro, porque é surpresa atrás de surpresa, é reviravolta atrás de reviravolta. Então quando a gente finalmente consegue ver o quadro completo, é já no final da história e tudo faz sentido. Eu percebo algumas pontas soltas, eu fiquei com algumas perguntas na cabeça, e eu percebi quando eu postei no Instagram que eu havia concluído essa leitura, que outras pessoas também identificaram pontas soltas porque vieram conversar comigo sobre esse livro. Então, eu tenho a impressão, eu já li todos os livros do Rafa Montes, tá? Todos os livros dele eu sinto isso, que tem ponta solta. Nunca, tirando o Vilarejo, que eu acho o melhor dele, que eu acho um livro extremamente bem amarradinho, coeso, também porque é um livro curto, né? Todos os outros eu consigo ver pontas soltas, eu consigo perceber coisas que não fizeram muito sentido, ou pelo menos que não ficaram muito bem explicadas. A gente pode supor, pode fazer conjecturas, mas não tá explicadinho. E a minha teoria sobre isso é que nessa de ficar construindo muita reviravolta, de ter sempre um plot twist no final, sempre querer surpreender o leitor um pouquinho mais, às vezes ele perde um pouco a mão e deixa escapar uma pontinha solta aqui ou acolá. Não me importo, não é assim um final aberto, nada do tipo. Tudo tem a sua explicação, mas eu sinto falta de amarrar um pouco melhor essas pontas soltas pra não ficar aquele
aquela interrogação chata no final da leitura. Mas assim, não estragou a minha experiência, eu continuei gostando muito do livro, são só coisas que eu fico pensando e tipo, por que que fulano fez isso? Por que não sei o que agiu assim? Por que tal? Mas honestamente não atrapalhou a experiência de leitura, eu gostei muito do livro, foi muito satisfatório, eu gostei do final. Eu tenho um problema, preciso confessar, com alguns livros do Rafael Montes, porque eu amo a leitura até o fim, quando chega no final eu não gosto. Isso já aconteceu com Dias Perfeitos, eu comentei isso no vídeo. Isso também aconteceu com Jantar Secreto, que eu preciso gravar vídeo sobre ele, mas também não gosto do final. Mas eu gostei muito do final de Uma Mulher no Escuro, eu achei que tudo se encaixou, assim, tirando essas pontinhas soltas que eu mencionei, mas todo o resto se encaixou bonitinho no panorama. A gente ainda consegue fazer conjecturas, porque não tem aquela coisa de novela, ai, viveram felizes para sempre. Então ainda dá pra gente pensar o que vai acontecer daqui pra diante, mas me satisfez, eu achei muito bom, eu fiquei satisfeita com esse desfecho, vamos dizer assim. Leitura mais do que recomendada, eu realmente não sei porque eu demorei tanto para ler esse livro, porque eu gostei por demais, se tornou um dos meus favoritos do Rafael Montes, sem sombra de dúvida, e eu já tô aí panfletando para todo mundo, porque eu acho que, enfim, se você gosta de suspense, de thriller, dessas histórias assim, chances há que você goste muito desse livro, porque ele é bem escrito, ele é bem construído e ele tem um suspense muito bom, ele realmente te deixa muito curiosa, curioso. Se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link dele na Amazon. Se você usar o meu link para comprar, eu ganho uma pequenina comissão pela indicação e você não gasta nada mais por isso, então acaba sendo uma forma indireta de ajudar o canal sem ter que desembolsar um centavo a mais do que você já iria pagar pelo livro, e eu agradeço muito se você fizer isso. E eu vou ficando por aqui. Conta pra mim nos comentários se você já leu ou tem interesse em ler o Rafael Montes, e não se esqueça de visitar os links que eu deixei nos destaques, porque tem a minha opinião sobre os outros livros que eu li do autor. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!